e as doenças crônicas que acompanham os pacientes idosos. Doutor Belísio, início de ano, eu acredito que é fundamental para muitas especialidades médicas, quem faz esse acompanhamento continuado, o check-up, a geriatria não é diferente. Então, o que é que o idoso deve estar atento, seus familiares, quando a gente fala de check-up, dessa revisão do seu quadro de saúde? Bem, Rosivan, o início de ano é sempre o início de uma expectativa nova, de uma esperança nova, e a gente, quando vai chegando à idade, a gente começa a ter responsabilidade sobre o nosso organismo. Quando a gente é criança, não, adoece o organismo mesmo, ele se encarrega de resolver os problemas. Quando a gente fica mais velho, principalmente a partir de 30, 40 anos, as coisas começam a se inverter. Você tem que assumir o papel de responsável por sua saúde. Você tem que começar a pensar em modificar hábitos que agora não mais o organismo, que é um organismo jovem, consegue se recuperar sozinho. Então, é necessário uma das orientações que a gente faça periodicamente avaliações médicas, né? Pelo menos uma vez ao ano ou a cada 2 anos, a depender do perfil de pacientes. Mas no público idoso, dificilmente a gente passa de um ano. Então o check-up, ele é pelo menos anual. Então o check-up do paciente idoso, ele não mais é só aquele check-up cardiológico, de ver se o coração, ele é muito mais do que isso. Ele passa por uma bateria, uma entrevista, uma bateria de testes e escalas, vendo não só o coração. Lá no consultório a gente tem sim um eletrocardiograma, fazemos o eletro, a gente avalia o coração também, mas a gente avalia também outras áreas da saúde do indivíduo. Como por exemplo, estamos no Janeiro Branco, a gente avalia a saúde mental, como eu falei, através da anamnese, do exame físico, da conversa e de testes aplicados. A gente avalia a saúde mental, ver se tem risco de depressão, se ele tem algum grau de demência, se ele tem algum comprometimento na cognição, no sono, enfim, a gente avalia o diferencial desse check-up do paciente idoso ou que está querendo envelhecer com saúde. A gente aborda não só um órgão, mas aborda também a saúde mental, a gente aborda o equilíbrio, a mobilidade, se ele tem um risco maior de quedas. A gente sabe que quedas em determinados pacientes mata mais do que câncer, mata mais do que infarto, deixa o paciente incapaz, até mais do que um AVC. Então a gente faz essa avaliação da mobilidade, do equilíbrio e tenta identificar alguns fatores de risco para queda e para que o indivíduo possa manter sua autonomia e independência. Então a mobilidade também é avaliada. É avaliado os medicamentos que estão em uso, se não tem nenhum medicamento que está inadequado para a idade do paciente, se ele não está fazendo o uso incorreto. A gente faz uma checagem dos medicamentos, faz uma avaliação minimamente do que é o desejo daquele paciente, o que mais importa para ele. Será que o que mais importa é ele evitar um infarto daqui a 10 anos ou ele conseguir se locomover sozinho para ir ao banheiro? Será que a gente tem que ter essa avaliação do desejo do paciente? Muitas vezes a gente é induzido a fazer a avaliação de controlar o exame da taxa ou de tratar alguma coisa, mas o que ele quer é melhorar da dor, né? Então a gente faz essa avaliação do que mais importa, na verdade, além de controlar e acompanhar as doenças crônicas. Eles vêm com doenças crônicas, a gente faz esse controle, muitas vezes com interconsultas com outros especialistas. A gente acompanha o paciente, mas se comunica com o cardiologista, com o endocrinologista, com o reumatologista, com o psicólogo, psiquiatra. A gente tem essa função de gerenciar a saúde do idoso, conversando, compartilhando algumas doenças que são comuns nas duas especialidades. Então, ou 3, ou 4, ou 5. Então, o check-up anual de um paciente
acima de 60 anos, ele parte dessa premissa de avaliar a mente, a mobilidade, se tem dor, se tem as doenças crônicas que se estão sendo bem acompanhadas e pedir exames, logicamente, para se antecipar a alguma doença. Antes de pedir exames, a gente também pergunta sobre o histórico familiar. Teve câncer na família? Onde é que foi o câncer? É um câncer que tem uma hereditariedade maior, por exemplo, o câncer de estômago é bem mais comum de outros membros da família terem também. Então, a gente vai pedir um determinado exame a depender do risco desse paciente. Se é um paciente que fuma, a gente vai solicitar um exame para ver esse pulmão, diferentemente do paciente que não fuma. Então, os exames eles são direcionados de acordo com o perfil do paciente. É importantíssimo essa avaliação de rotina. Eu sempre digo, não tem cabimento uma pessoa com 70, 80 anos não ir pelo menos uma vez ao ano passar por uma avaliação de um médico. Eu digo, não necessariamente o geriatra, mas o médico da unidade de saúde, o médico da sua confiança, o clínico, mas quando a gente vai envelhecendo, a gente tem que tomar as rédeas do nosso envelhecimento. A gente é quem tem que tomar a iniciativa de fazer atividade física, se alimentar bem, dormir bem, controlar o estresse e de, periodicamente, fazer check-ups, fazer avaliações periódicas, que é aí onde a gente vai na estrada do rumo de longevidade com qualidade. Não adianta ter só longevidade se você não tem qualidade. O que adianta viver 20 anos em cima de uma cama com uma má qualidade de vida? Tem que ser anos vividos, não só anos de vida. Doutor Belísio, nessa perspectiva, à medida que o paciente ele avança na idade, há exames que antes não eram tão corriqueiros, eles começam a ser mais necessários, como, por exemplo, uma densitometria óssea, um exame de próstata? Sim. Depois da avaliação, da conversa, a gente vai direcionando. Tem alguns protocolos de check-up que eles recomendam para todo mundo. Por exemplo, a densitometria óssea em mulheres com menopausa precoce ou mulheres que têm acima de 60 anos, em alguns lugares acima de 65 anos. Então, para se antecipar ao risco de osteoporose, se antecipar uma fratura, esse exame é pedido para todas as mulheres nessa faixa etária. Para os homens acima de 70 anos, porque a osteoporose ela é mais comum em mulheres. É um exame que a gente deve pedir. Além da densitometria, a gente pede também mamografia, por exemplo. O Outubro Rosa e tem aquelas indicações. Em pacientes mais jovens é mais comum, pacientes que têm história de câncer de mama na família, a gente tem um cuidado maior. Paciente muito idoso, a gente pode até postergar a cada 2 anos a mamografia. Preventivo, ele tem um limite de idade para a gente pedir. Outros exames vai depender, como eu falei, do risco familiar. Colonoscopia, por exemplo, ou uma pesquisa de sangue oculto nas fezes, uma vez na vida todo mundo tem que fazer, pelo menos, ou a cada 5 anos. Endoscopia, uma vez na vida, alguém tem que fazer, principalmente aquelas pessoas que já tiveram na família câncer de estômago, câncer de intestino. Se é um paciente tabagista, fazer uma tomografia de baixa dosagem no pulmão, paciente que fuma, fazer um ultrassom de abdômen para ver se tem risco de aneurisma de aorta, fazer exames cardiológicos, teste de esteira, depender do paciente. Então, assim, existem sim exames que são pedidos nesse check-up, que são protocolados para determinada idade e protocolados para determinado perfil de paciente, se ele tem um risco maior ou menor. Então, não é todo mundo que vai fazer, eu vou fazer minhas taxas e achar que fez um check-up. Não fez não. Eu até digo que se for para fazer só as taxas, vamos fazer o seguinte: comece a fazer atividade física, comece a controlar a sua dieta, depois a gente vê as taxas, porque do jeito que está, eu sei que vai dar alterado. Então, é só para você manter esse estilo, se for só para você manter esse péssimo estilo de vida, é melhor nem fazer. Assim, eu sei que dá um susto, mas existem sim. Densitometria para ver o osso, se está oco, se risco de quebrar, mamografia, risco de câncer, rastreio de câncer de estômago, de intestino, rastreio de câncer de pulmão. Existem alguns órgãos que a gente não pede exame, porque não vale a pena. Ninguém vai pedir, por exemplo, uma tomografia de crânio pensando
em rastreio de câncer cerebral. Não, isso não existe porque você prejudica mais o paciente com a irradiação da tomografia do que beneficia ele, se ele não tiver nenhum sintoma, beneficia ele com o exame. Então tem que ser bem direcionado, não adianta você fazer um monte de exame. Quem não sabe o que procura, quem não sabe o caminho que quer percorrer, qualquer caminho vale. Então, se você sai pedindo um monte de exames e esses exames chegam, o que é que você vai fazer com ele agora? Entendeu? Então a gente tem que pedir aqueles exames de acordo com um determinado perfil de paciente. Acontece na esteira, ao contrário disso, o paciente que já chega com aquela lista de exames, doutor, é porque eu queria que o senhor passasse esse aqui, porque eu estou suspeitando disso. Sim. Acontece disso? Sim, hoje com os meios. Ele vai lá dar um Google. Com a informação na internet, a gente recebe, algumas vezes já até adianta alguma coisa, outras vezes não, eles faz exames desnecessários, exames que às vezes eles vêm muito assim, com medo daquele exame, uma palavra que ele não sabe entender, e no Google sempre tudo termina em câncer, sempre tudo termina em doença grave, pode ser isso aqui, e não é bem assim, mas chega assim, pacientes que fazem dosagens de vários minerais que a gente está dentro do valor de referência, faz exames desnecessários, isso não é bom não. Por exemplo, o paciente que tem uma certa idade, ele vai fazer uma endoscopia, tem um risco, endoscopia, vai fazer uma colonoscopia, tem um risco, tem que ser solicitada por um médico. Vai dosar um exame de próstata sem necessidade, um PSA, paciente com muita idade, a gente não pede mais. Aquele paciente, mesmo que ele venha ter o câncer, ele não vai ter problema com o câncer. Então ele vai só deixar a família tensa, o paciente tenso. Vem um eletrólito desse alterado, o sódio está baixo, ele já vai comer sal. Não é assim. Sódio baixo é uma situação bem complexa. Mas tem sim aqueles pacientes que vêm, como eu disse, a gente tem que ponderar, não vou dar carão no paciente. Como eu disse, na maioria das vezes já dá uma ajuda, mas para que ele poupe sangue, poupe dinheiro, ele não saia fazendo, porque às vezes a gente até pede outros que não eram aqueles, e aqueles não servem, ou acrescenta, ou não era para ter pedido tudo aquilo. Como eu disse, a gente traça o perfil. Para esse perfil, a gente tem que rastrear isso. Porque a medicina hoje não é mais baseada no achismo. Não, eu acho que se eu suplementar magnésio, como tem muito por aí, a história do magnésio orgânico, se eu suplementar, eu vou ter isso é bom para a saúde em geral. Sim, mas isso é muito vago. Tem alguma evidência científica? Quantas pessoas foram estudadas que tomaram magnésio, suplementaram magnésio, e esse magnésio diminui o risco de infarto, de AVC, de Alzheimer? Não, é porque isso aí não faz mal, não tem problema, e todo mundo diz que é bom. Bom é aquilo que você precisa. Bom não é aquilo que você não precisa, vai acrescentar mais um comprimido, vai acrescentar mais uma cápsula. Hoje a gente tem muita gente boa estudando essa questão de antioxidantes, de suplementação alimentar, mas até o momento tem algumas coisas que a gente não faz, porque não é necessário, porque a medicina é baseada em evidência. Você tem que testar estudos grandes, multicêntricos, e você mostrar que aquela sua conduta, aquele seu remédio, ele tem impacto na saúde. Ele diminui significativamente a mortalidade, o risco de alguma doença. Então, tem muito isso. A gente tem que entender que a medicina é uma arte, logicamente, mas ela tem que ser baseada em evidências científicas. Doutor Belísio, boa tarde. Uma pergunta que não acho que foge até um pouquinho do tema de hoje que o senhor está tratando, mas tem relacionado a uma pessoa que passou por isso esses dias. O que é que acontece quando o idoso, ele está bem de saúde, assim, aparentemente, né? Mas vai dormir e de repente, no meio da noite, ele acorda com um problema de memória, não está lembrando do que estava fazendo, né? Não lembra do que fez. Aquela perda de memória recente, né? E essa perda de memória depois ela acaba se desfazendo, acaba lembrando de algumas coisas, enfim, mas fica nessa crise, né? Sim. O que é que acontece? Pode ser Alzheimer, pode ser um acidente vascular, né? O que é que o senhor orienta, inclusive, para as pessoas que passam por isso, quando o idoso da sua família acabam tendo esse problema
durante o sono, né? Quando acorda, já não lembra mais o que é que estava fazendo antes, onde é que estava, sobre isso. Né? É a amnésia transitória, né? A amnésia transitória, Rosivan, ela tem inúmeras causas, né? A principal causa de amnésia transitória é o estresse. Isso acontece em adultos jovens, acontece em pessoas idosas. Se ele está sob um estresse intenso, ele corre o risco de perder aquela memória por um tempo, essa memória recente, ele fica repetindo várias vezes algumas coisas e depois volta ao normal. É a principal causa. Mas existem outras causas e até mais sérias. Por exemplo, pequenos AVCs, microinfartos cerebrais podem causar essa amnésia transitória. Se isso é Alzheimer, é pouco provável, porque o Alzheimer tem uma característica de ser uma doença progressiva. Lentamente os sintomas vão aparecendo, não aparece de uma hora para outra não. O que chama a atenção é de ser só durante a noite, no sono. Isso pode ser uma inversão do ciclo sono-vigília, uma coisa que é um distúrbio do sono. O paciente às vezes dorme de dia, aí de noite ele dorme uma quantidade de horas, acorda desorientado e ele pode perder essa orientação. Pode ser medicamento, tudo em idoso pode ter relação com medicamento, mas duas causas que a gente tem que investigar de cara é estresse, será que a pessoa não está sob estresse intenso, e doença cerebrovascular, microinfartos cerebrais ou micro-AVCs. São as principais causas assim aparentemente. Logicamente que confusão mental ou desorientação, a gente até já fez algum programa só sobre confusão mental. Existem várias causas. Por exemplo, um tempo quente desse, o idoso ele ficou desidratado ali, uma tarde foi mais quente, ele bebeu pouca água, ele dá uma desorientada, ele pode dar uma desorientada e volta ao normal. Uma infecção, o quadro pode abrir um quadro de infecção com uma desorientação. No caso assim, mas é só uns dias, o paciente vai abrir os sintomas da doença. Não é toda noite, ele fica desorientado e volta. Isso aí tem uma característica própria, essa que você me perguntou. Então, confusão mental, a gente pensa desidratação, um medicamento, uma infecção, uma dor, alguma coisa nesse sentido. Mas a amnésia transitória, estresse é a principal causa. E em segundo lugar, talvez nem tanto em incidência, mas em grau de importância, pesquisar doença cerebrovascular, microinfartos. E esses microinfartos eles podem evoluir para um infarto maior no cérebro, gerando um AVC e a pessoa ficar dependente, incapacitada. Obrigado, doutor Belísio Neto, e até a próxima semana. Eu que agradeço, Alexandre, eu que agradeço, Rosivan, Geraldo, a todos os ouvintes, agradecer a todos os internautas, deixar aqui o nosso pedido para que sigam o doutor Belísio Geriatra nas redes sociais. Lá tem muito conteúdo sobre saúde, longevidade, envelhecimento, doenças da velhice. No Instagram, doutor Belísio Geriatra, no YouTube, doutor Belísio Geriatra, é um canal. E no Facebook, doutor Belísio Geriatra. 996878877 é o telefone é o número que você também acompanha o canal do WhatsApp do Dr. Belísio Geriatra. 996878877. Você grava esse número e aí segue o canal lá nas nossas redes sociais e pode até pedir para receber na nossa lista de transmissão nossos vídeos, nossos conteúdos. Então eu agradeço mais uma vez e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Doutor Belísio Neto.